gente! Hoje eu tô aqui para responder a pergunta da Sasha. Ela trouxe uma pergunta que a gente vai poder explorar um pouquinho mais a questão, né, do caminho espiritual versus relacionamento afetivo. No caso dela, em virtude do caminho espiritual, houve um certo distanciamento entre o relacionamento dela com o seu namorado, porque muitas coisas começaram a mudar, como interesses, gostos por leitura, atividade, conversas. Então isso afetou muito o relacionamento dela. Ela diz que não tá sabendo direito como lidar com isso. Sasha, eu entendo perfeitamente isso que você tá dizendo, porque no meu caso, quando eu comecei a trilhar o caminho espiritual, eu era ainda casada e eu senti na pele a mesma coisa, mas só que no meu caso, o distanciamento foi ficando tão grande, até realmente ter sido rompido, tá? Não necessariamente isso é uma regra, mas eu acho que é interessante sim a gente olhar para essas questões, porque às vezes a gente está segurando sim uma situação que na verdade já passou, né? Eu costumo dizer que todo dia a gente nasce novamente, então a gente não pode mais comparar a pessoa de hoje com a pessoa de alguns dias atrás, até mesmo de alguns meses e anos atrás, porque tudo muda o tempo todo e a gente está em processo contínuo de evolução. Mas, às vezes, os nossos companheiros, eles não estão nessa mesma pegada, sabe? Eles não estão nesse mesmo ritmo e a gente tem que respeitar, né? É normal, como eu já disse, nesse processo, como no vídeo que eu explorei, que eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Que era no caso da menina, da Flá, que o namorado ficava insistindo, né, para ela assistir os vídeos, para trilhar o mesmo caminho, e ela já estava de saco cheio, porque ela não tem interesse nesse assunto, né? Então, é o que eu falo, tanto de uma parte quanto de outra, precisa haver respeito, né? Então é óbvio que quando a gente começa a trilhar o caminho espiritual, a gente começa a cutucar, né, a ferida do companheiro que não tá querendo trilhar. Isso é fato, que a gente muda, né, a nossa visão, a gente muda os nossos conceitos, a gente passa por uma reforma íntima, a gente começa a enxergar as coisas de um modo diferente, e isso muitas vezes incomoda o outro, sabe? Mas até então isso não é a questão, porque se houver amor e houver respeito, tudo bem, cara. Cada um segue o caminho que quer e o relacionamento não precisa acabar por conta disso, tá? Mas como você disse, tá existindo um conflito, né? Tá existindo um conflito por interesses, né? Por atividades. E eu acho que às vezes isso pode ser um indício para você olhar para dentro e avaliar de verdade até que ponto você ama essa pessoa, até que ponto essa pessoa é importante para você, entendeu? Até que ponto o relacionamento de vocês ainda está sendo saudável, sabe, Sasha? Então são questões que às vezes a gente taca o piloto automático e vai levando, né? A gente tá naquela zona de conforto, sabe? E o Prem Baba, ele diz uma coisa muito legal com relação à zona de conforto, que ele fala que o ser humano é acostumado com a dor, é acostumado com o sofrimento, é acostumado com a coisa ruim, porque é o que a gente conhece. E na verdade a gente tem um puta medo da luz, a gente tem medo da luz, a gente tem medo de ser feliz, apesar da gente querer, né? Tem uma parte dentro da gente que fica o tempo inteiro sabotando a gente mesma, sabe? Porque assim, a gente tem tanto medo do outro lado, porque o outro lado é desconhecido, que a gente acaba falando assim, quer saber? Pode ser ruim com pior sem, né? Então deixa eu ficar aqui mesmo onde eu tô, porque ir pro desconhecido, né? É muito risco, né? Pular da montanha, do penhasco, é arriscado. Então assim, por medo do risco, sabe? A gente fica anos e anos e talvez até encarnação com aquela falsa garantia da felicidade, entende? Então assim, nem é a questão assim de terminar com um namorado porque você vai encontrar a felicidade com o outro, não é essa a questão, tá? Mas é a questão da gente explorar novas oportunidades, você entende? É a questão da gente olhar e ver que parte da gente tá acostumado a ter uma vida mais ou menos, né? Agora sim, sobre os interesses, né, que você cita que mudou, conversas, eu concordo com você, fica muito difícil mesmo, porque aqueles novos conceitos, né, que
que entra dentro da gente durante o caminho espiritual, não tem como, porque começa a fazer parte da gente e tudo, qualquer situação, assim, bobeira mesmo, a gente tá aplicando tudo aquilo que a gente tá aprendendo. E às vezes o outro já tá de saco cheio, não aguenta mais, sabe? Ou se não, para você respeitar o outro, você se cala, né? E você deixa de ser você. Porque quem é esse novo ser agora? Esse novo ser agora é um ser que quer mesmo falar sobre espiritualidade, é esse ser que quer mesmo assistir os vídeos, é esse ser que prefere realmente trocar às vezes uma balada, né? Encher a cara por ficar lendo um livro ou assistindo vídeo. E o companheiro que não tá nessa pegada, cara, não é obrigado a aceitar isso. Não é verdade? A gente começa a ser chata. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, lógico, num tom de brincadeira, mas eu tô ligada que na brincadeira a gente fala a verdade, né? Aí uma vez eu ouvi uma coisa assim muito engraçada. Deus me livre viajar com a Viviane. A Viviane não bebe, a Viviane acorda cedo pra meditar, a Viviane não quer ir pra balada, sabe? A Viviane quer ficar lendo livro, ela deve ser um porre. E assim, cara, no primeiro momento eu fiquei um pouco assim, ai, que coisa, né? Mas a pessoa tem razão, né? Quando a gente se depara com hábitos assim, diferente, né? Com gosto, com interesse diferente, é normal o outro te achar um porre, entende? Talvez o teu namorado já deve estar te achando um porre, entende? Mas assim, brincadeiras à parte, é uma questão que a gente precisa assim olhar pra dentro, tá? Porque são indícios de algo que talvez não esteja funcionando bem na tua vida e que você vai precisar encarar, né? Você cita que, apesar de muitos anos, quanto mais tempo a gente tá com uma pessoa, é muito mais difícil a gente liberar o desapego, sabe? É muito difícil realmente, porque são fases, né? Tem aquela fase que a gente primeiro quer obrigar o outro a seguir o mesmo caminho, aí depois você fica de saco cheio, aí tem aquela fase que você fala, quer saber, eu vou me calar, aí você fica no teu mundinho interno, assim, alheia, né, ao que tá rolando lá fora, aí um fica lá no sofá assistindo TV e você fica trancada num quarto lendo livro e só se encontra na hora de dormir, a pessoa enche a cara e você acha um saco tudo aquilo, porque aquilo não faz mais parte de você, você quer ficar conectada à natureza e a pessoa quer ficar no meio da balada cheia de gente com música alta, você começa a curtir silêncio, a pessoa quer barulho, né, quer estar em casa, mas mesmo estando em casa, mesmo sem assistir TV, mas quer deixar a TV ligada, por exemplo, ou quer assistir um programa apelativo, né, como aquele Cidade Alerta, aquelas coisas lá que só fala de tragédia, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque tudo bem, eu me separei, né, hoje a minha casa funciona na medida do possível, do jeito que eu quero, a gente não assiste TV, então assim, a única coisa que rola lá são aquelas séries, aquelas programações infantis ou de adolescente, que é legal, normal, sabe? Ou quando eu ligo uma TV, eu coloco no canal off, que passa coisas de esporte, natureza, enfim. Eu não sou obrigada, né, a assistir uma coisa que eu não quero, por exemplo, e os meus filhos, eles hoje estão com 14 anos, há 5 anos que eu me separei, então eles acostumaram, assim, com esse meu modo de ser. Então tá mais fácil, né? Eles sabem que eu medito, eles sabem que eu faço yoga, eles sabem que eu acendo o meu altar, né? Às vezes eles acendem pra mim, acendem um incenso, já sabe utilizar esses artifícios, porque a gente tá lidando com criança, então é diferente, é muito fácil você instalar uma cultura numa criança, mas só que num adulto ele já vem com toda aquela programação, né? E como que você vai falar assim, olha, agora vamos lá, vamos seguir meu caminho, gosto de acender incenso, e a pessoa detesta aquele cheiro, né? O meu ex-marido odiava o cheiro, era terrível. Então fica complicado mesmo, Sasha. Então assim, tá? Não tô dizendo pra você se separar, nem nada disso, mas olha pra dentro, tá? Avalia até que ponto, assim, existe ainda amor, até que ponto ainda existe respeito, até que ponto tá suportável ou insuportável, entende? Porque às vezes a gente tá prorrogando uma situação que na verdade já tinha que ter terminado, ou que já tinha que ter transformado ou até mesmo mudado, não é verdade? Então olha pra isso com bastante amor, carinho, paciência, não precisa ser um ato impensado ou desesperado, sabe? Não, nossa, não sei o quê. Não, vai com calma, tá? Porque a vida dá sinais o tempo inteiro. Se realmente for para você se separar, né, ou para ter uma conversa séria com ele, você vai ver, as coisas vão surgir, sabe? A situação vai se fazer.
Então fica prestando atenção nisso, tá? E assim também, Sasha, não queira mudar o teu estilo, o teu gosto, ou forçar, ou colocar uma máscara quando eu estiver com ele. Eu não posso, né, ser uma pessoa espiritualizada quando eu estiver com ele, porque ele não curte isso, então deixa eu disfarçar. Não faz isso, porque senão você vai estar fugindo da tua essência, tá? E da tua escolha. Então, se você escolher o caminho do despertar, independente com quem você tiver, seja namorado, pai, mãe, chefe, você vai ter que ser você, né? E vai ter que pagar o preço por isso. Muitas vezes é difícil, principalmente no meio corporativo, porque a gente fica com medo de perder o emprego, né? Se a gente for agente. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito mais fácil vocês garantir o emprego de vocês. Isso é uma coisa nada a ver que eu tô falando agora, sabe Deus por quê. Mas é muito mais fácil vocês, por exemplo, garantir o emprego de vocês e até mesmo o relacionamento de vocês, sendo vocês, do que usando uma máscara, cara. É sério, tudo que é artificial, uma hora cai e não vai dar certo, tá? Não cai nessa pegadinha da mente, não, de ficar usando máscaras, né? De ser aquilo que você não é. Porque isso aí, ó, é furada, de verdade. Ou você querer atender a expectativa, né, do namorado, por exemplo. Ele quer uma mulher maravilha, uma mulher que não tem ciúme, que é desencanada, e no fundo você é louca de ciúme, sabe, adora fazer um show, é encanada sim, e você disfarça, né? Aí você disfarça porque você tem medo de mostrar quem você é pra ele. Cara, na real, você vai ter que ser você, com toda a tua carga de neuras, traumas, enfim, ações equivocadas. Você esteja gostando disso ou não, é a melhor forma, você primeiro se assumir, para depois você começar o processo de mudança, tá, gente? Então, Sasha, voltando, independente se ele não tá curtindo nada, esse teu caminho, não vale a pena a gente pagar o preço de não ser a gente, seja lá com quem for, tá? Eu com a minha mãe, com meu pai também, eu sofro uma coisa assim, eu vou lá na casa deles, eles estão assistindo aqueles programas, né, que só fala de tragédia, e assim, cara, eles estão na casa deles, eu tenho que respeitar, mas eu não gosto nadinha disso, eu não fico disfarçando que gosto, sabe? Então isso aí é só um exemplo de que a gente não pode se afastar da gente, né, mas só que a gente pode sim respeitar, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido a tua pergunta, e vocês todos, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, vamos conversar junto, tá? Porque às vezes, trocando experiência, a gente consegue enxergar algum ponto aí que precisa, sabe, de mudança, que precisa ser analisado, que precisa ser indagado mesmo, sabe? Faça perguntas, cara, não fica acostumado com, minha vida, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo indo. Não é tudo indo, cara. Você não mereceu levar uma vida que tá tudo indo. Você não é obrigado, né, a levar uma vida mais ou menos. A vida é risco o tempo inteiro, e esteja alinhado com o teu ser, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê.